Só assim esse povo aprende. Vamos abrir. Abrimos. Quem achou, diga. Achei. Será possível? De 5 a 11 de Zacarias. Então saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê o que é isso que sai. E eu perguntei: o que é isto? Respondeu ele: isto é uma erva que sai. E disse mais: esta é a iniquidade em toda a terra. E eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio da erva. Prosseguiu o anjo: esta é a impiedade. E ele a lançou dentro da erva, e pôs sobre a boca desta o peso de chumbo. Então levantei os meus olhos e olhei, e eis que vinham avançando 2 mulheres, com o vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram a erva entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas a erva? Respondeu-me ele: para edificar em uma casa na terra de Siná, talvez o nome tenha Sineá, e quando a casa for preparada, a erva será colocada ali no seu lugar. Na tradução do hebraico, para sempre. Na linguagem interna. E a erva será colocada ali para sempre. Podeis acertar. A erva era uma medida de mais ou menos 45 litros. O que fez? Uma erva. E o que é isso que é colocado dentro dela? É a impiedade de toda a terra. Levanta então agora a tampa de chumbo e coloca sobre a erva. A tampa de chumbo naquele período era justamente o selo, para nunca mais ser destampado, nunca mais ser violado. Lembra dos selos do Apocalipse? Era isso. Toma então, leva e coloca a erva com a iniquidade de toda a terra, de toda a humanidade, na terra de Sineá, Siná. Isso é leva para a Babilônia. E edifica uma casa para eles ali, e esta casa trabalhada e preparada será colocada então a erva ali para sempre. Quando nós vamos ler então Apocalipse 18, está toda a história, de toda a visão, de tudo que Zacarias viu e que Deus revelou a ele. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados acumularam até o céu, e Deus se livrou das iniquidades dela. Sai dela, povo meu, não fica na Babilônia, não fica com a sua iniquidade, porque os seus pecados acumularam até o céu, encheram a medida. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre a medida de Deus. O irmão sabia que Deus tem uma medida para cada um de nós?
você já encheu a medida? Em Gênesis, o irmão se lembra de que um dia Deus olhou e disse o Senhor esta palavra: a terra está cheia de violência. Se não se lembra, descerei e destruirei. E Deus chamou a Noé. Quando viu o Senhor que era grande a maldade, está lá em Gênesis 6, no verso 5, era grande a maldade do homem na terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Está vendo? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e lhe pesou no coração. Irmão, sabe que essa expressão da linguagem? O homem encheu a medida da misericórdia e da paciência de Deus. E Deus não mais suportou essa expressão na nossa língua, arrependeu. Deus não mais suportou, e ele disse: então destruirei. Mas Deus olhou em toda a humanidade, está lá no verso 8, irmãos. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em toda a humanidade havia alguém que ainda não havia enchido a medida de Deus. E Deus disse: Noé, constrói uma arca. Lembra da história todinha? Os meninos nossos sabem disso. E meus irmãos, ele construiu. Quantos anos? 120 anos. E passavam a dizer: os vazadores, os zombadores que eu preguei aqui de manhã na rádio. Eu vou. E estava ele lá fazendo. Já tinham enchido a medida de Deus. E meus irmãos, quando Deus botou Noé na arca e mandou o dilúvio, e choveu, e encheu toda a terra, os irmãos lembram que Deus fechou a arca por fora. Os irmãos falaram: Deus fechou a arca por fora. Os irmãos sabem por quê? Tinha muito parente de Noé daqueles ali. Lá vem o sobrinho, lá vem não sei quem, lá vem o Tiago, lá vem o primo, lá vem o tetraneto, lá vem não sei quem. E ele abria de um por um. Mas não, cessou a graça e a misericórdia. Deus deixou por fora, não entra mais ninguém. Entrou a sua família, acabou. E Deus destruiu toda a humanidade, porque havia enchido a medida da misericórdia e da graça de Deus. Deus está olhando para o mundo e está vendo que o mundo está enchendo a sua medida. A qualquer momento Ele virá para arrebatar a sua igreja na pessoa do seu filho. E aí começará a grande tribulação, porque a medida de Deus está sendo cheia. Irmãos, querem ver isso? Abre em Gênesis no capítulo 15. Deus chamou Abraão, lembra-se? E lá no verso 13, diz o Senhor: Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem que servir. A tua descendência vai servir a essa nação, mas eu julgarei, e depois sairá de lá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração, porém, voltarão para cá novamente, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não, leia, irmãos, ainda não encheram a medida, mas no dia em que encherem, então virá a minha ira sobre eles. A medida dos amorreus que vão escravizar, dominar vocês, ainda não está cheia.
prometeu o pastor que o horário a gente acaba. Mas eu vou andar mais um pouquinho. Olhe agora em Gênesis